Qual é a maior habilidade que traduz o Alfredo Soares? Alfredo Soares não é só um empreendedor. É um cara que aprendeu cedo que evolução não se terceiriza. Eu era a ovelha negra, eu era o cara que não ia chegar a lugar nenhum pra minha família, o meu primo era o cara. Ele herdou do pai um jeito único de pensar, desmontar o que existe, entender o que funciona e reconstruir melhor. A gente ficou no bar da Marina da Glória tomando sorvete, eu e minha mãe, e o meu pai ficou melhorando a capota para que no final do dia ele tivesse a capota da ótica dele. Aquela capota que meu pai melhorou se transformou o produto que a empresa passou a vender ali em diante. Foi assim que ele virou vendedor, foi assim que ele escalou no digital e foi assim que ele sobreviveu quando o jogo quase o derrubou. Eu criei uma arquitetura financeira, uma engenharia financeira. Eu falei, cara, agora aquele medo da agência do cara cancelar acabou. Os caras não cancelam comigo. Bom, realmente, ninguém cancelou, só que alguns quebraram. E aí eu fiquei com uma dívida de 300 mil. Nossa. Porque no fim, crescer é fácil. Difícil é sustentar. Eu não me contento com aquilo que eu tô recebendo. Eu vou perder tempo, gastar energia, mas eu vou colocar o que eu consigo enxergar daquilo em prática. Neste episódio, ele não vem repetir a fórmula. Ele abre o custo invisível do método. O que o construiu, o que não funcionou e o que ele faz hoje que realmente vale a pena viver. Mas eu ganho. Se você tem curtido os episódios do Deep Story, não tem motivação maior pra gente do que você se inscrever no nosso canal. Tem sido um prazer enorme gravar e transbordar conhecimento com a jornada dos nossos convidados. Então se inscreva no canal para que a gente continue fazendo esse trabalho incrível. Alfredo Soares, seja muito bem-vindo ao Deep Story. Alfredo, o nosso principal objetivo aqui é entender o ser humano por trás do Alfredo da G4 e de tantos outros projetos incríveis que você rodou nesse país nos últimos anos. Eu queria começar com você falando exatamente sobre esses títulos, esses ativos que você tem. Se a gente tirasse de você hoje, né, o fundador da X-Tech, da G4 Educação e de tantos outros, qual é a maior habilidade que traduz o Alfredo Soares? Cara, prazer estar aqui. Eu acho que ter a oportunidade de ter um papo de qualidade no nosso passado, sobre o nosso passado, é uma das maiores oportunidades de desenvolvimento que a gente pode ter como ser humano. De visitar mesmo as histórias e buscar ter profundidade. Né? Às vezes a gente está ali contando as histórias, principalmente a gente que está muita oportunidade de comunicação, mas quando a gente pode refletir sobre elas, sobre o passado, a gente sempre aprende muito. Então, fico honrado e estou empolgado com a versão que eu vou ter depois desse papo. Eu acho que uma das minhas maiores habilidades é combinar ideias e tornar possível, viável, viabilizar ideias. Eu acho que desde que eu começo minha carreira profissional, atribuo isso ao meu pai, que foi o cara que me inspirou e que eu cresci vendo ele melhorar coisas que já eram boas, mudar coisas que já existiam, e essa inquietude de fazer diferente rumo a ser um pouco melhor e principalmente mais eficiente. Eu vi meu pai fazendo isso com moto, com jogo de botão, com capota de barco, com caixa de ferramenta dentro de casa. Meu pai sempre foi um cara que eu vi tentando colocar as ideias dele e a crença dele daquilo ali que já existia ser um pouco melhor em prática a todo instante, sem medo de aquilo ali quebrar ou aquilo ali não dar certo. E eu acredito que eu conseguia transferir esse conhecimento que eu aprendi com ele, assistindo na minha infância inteira isso em diversas situações diferentes, para o mundo dos negócios, que foi onde eu escolhia seguir a minha carreira. Então, acredito que se tirar tudo, a capacidade que eu tenho de combinar conhecimento para viabilizar ideias e fazer as coisas valerem a pena é o meu lugar de potência, é uma característica minha que me descreve com certa síntese, assim. Me leve para o momento ali onde você está com seu pai e te traz uma lembrança na memória de ver ele
abrindo alguma coisa, né? Aquela característica curiosa de saber como que funciona, e você do lado, pai, mas como que é isso, tal? Qual é a lembrança mais viva que você tem na sua memória? Em termos de detalhes, assim, foi dentro do seu quarto, numa oficina? Marina da Glória, Rio de Janeiro. A gente foi para sair de barco e ele tinha mandado instalar uma capota nova. E o pessoal da Bali instalou a capota e ele estava ali em cima do barco falando, não, mas podia ser assim, não, isso aqui tinha que ser assim, pensa nisso aqui, porque isso aqui vai ser melhor na hora de eu tirar, na hora de eu botar. E eu lembro até hoje meu pai pensando durante a instalação que não era sobre a capota estar ali. Era sobre o momento dele armar a capota, o momento dele desarmar a capota, o momento de ele usar a capota, como é que era mais fácil para ele enquanto pilotava, enquanto parava o barco, enquanto guardava o barco. Ele simplesmente me mostrou ali o como você, para pensar em algo, precisa pensar em toda a jornada para que seja mais eficiente. E nesse dia a gente simplesmente não saiu de barco. A gente ficou no bar da Marina da Glória tomando sorvete, eu e minha mãe, e o meu pai ficou melhorando a capota para que no final do dia ele tivesse a capota da ótica dele e não aceitasse o que tinham entregado para ele. E no final do dia, aquela capota que meu pai melhorou se transformou no produto que a empresa passou a vender ali em diante. Então, essa é uma cena que eu tenho na minha cabeça e uma situação que eu tento replicar na minha vida em vários momentos, quando eu recebo algo e eu olho, e se eu acredito que aquilo ali dá para ser melhor, dá para ser mais eficiente, dá para ser mais funcional, eu não me contento com aquilo que eu estou recebendo, eu vou perder tempo, gastar energia, mas eu vou colocar o que eu consigo enxergar daquilo em prática. Isso que você está falando é algo que aconteceu desde a hora que você chegou aqui, é uma característica que você está falando aqui agora, replicando, né, as características de questionamento do seu pai. Quando você estava ali nos bastidores olhando os episódios anteriores, já estava, por que vocês não fazem desse jeito? Por que você não olha por esse ângulo? Então, já sempre pensando em otimizar, sempre querendo entender a todo momento os processos e como que pode evoluir aquela questão. E aí eu te pergunto uma coisa aqui, né? Talvez você seja desmembrando as características do seu pai e entendendo o que ele poderia evoluir. Você é a versão beta do seu pai, você é a versão evoluída do seu pai. Como que você se enxerga nesse sentido de ter convivido com o seu pai já com essa mentalidade, absorvendo dele, questionando tudo, olhando para os acertos e erros do seu pai? Você se enxerga como evolução? Eu me enxergo como evolução. E mais do que evolução, o que diferencia é a minha história da história do meu pai. No final do dia, foi a coragem e também as oportunidades da minha geração de poder colocar as ideias em práticas de forma muito mais viáveis e muito mais escaláveis. E isso, no final do dia, foi o que fez muita diferença. Porque meu pai é de uma geração que, para você transformar uma ideia em negócio, você tinha que tomar muito mais risco, era muito mais complicado. A barra de entrada, a janela de oportunidade, ela era muito mais complexa, né? Meu pai tem 66 anos, então a gente está falando de quase 2 gerações, eu tenho 38. Então a gente está falando de uma geração que, para abrir um CNPJ, era algo muito moroso. Uma geração que foi doutrinada a ser funcionária pública, a passar num concurso, né? Onde a única forma de alcançar o sucesso era praticamente, ou a grande parte da promessa de sucesso era sobre você passar na faculdade pública, se formar e construir carreira. E eu não, eu nasci numa geração onde empreender era muito mais acessível, a barreira de entrada era muito menor e os negócios eram muito mais escaláveis. Então a gente é de uma geração que distorceu o tempo. E a gente está agora mudando mais uma vez a geração de negócios com a inteligência artificial, distorcendo ainda mais o tempo. O que a minha geração construiu em 5, 10 anos, as gerações atuais constroem em 1, 2 anos. Empresas de 10 milhões de anos de faturamento, empresas de 100 milhões, empresas bilionárias, unicórnio.
Então, a gente mais uma vez tá passando por essa distorção de tempo e realidade, né? Por conta da produtividade exponencial. Então, eu acredito que eu sou a evolução do meu pai, mas, sem sombra de dúvidas, uma das principais alavancas dessa evolução foram as oportunidades que eu tive acesso ali e, obviamente, a estrutura que o meu pai conseguiu proporcionar para mim, para eu poder também colocar isso em prática da forma que eu coloquei. Mas enxergando hoje os meus lugares de potência, todas as minhas características que fizeram eu construir qualquer conquista que eu tive na minha vida são características do meu pai e da minha mãe. É a minha empatia, o meu carinho, a minha atenção, o meu cuidado, que é totalmente o que eu aprendi diariamente com a minha mãe, que foi uma mãe muito presente, que abdicou da vida dela, de certa forma, para viver a minha vida e crescer junto comigo. Minha grande parceira de vida. E, por outro lado, meu pai, que mais do que um pai, porque era o cara que trabalhava para prover para minha mãe poder viver essa vida. Então, meu pai era um cara que saía cedo, voltava tarde, aonde eu lembro de poucos momentos dele me buscando. Ele me deixava no colégio todo dia, mas poucos momentos almoçando com meu pai, ou meu pai me buscando no colégio devido à vida dele, que ele trabalhava até tarde. Mas, por outro lado, eu vi ele também sendo um treinador, sendo um cara que hoje eu reconheço que muitas das coisas que eu reclamei de carinho, amor, do jeito dele, hoje eu entendo que ele estava no modo sucessor, como a Adib fala, né? No modo me preparar para o mundo. Então, a minha versão hoje não é uma versão de uma faculdade, não é uma versão de um livro, é uma versão de 60% meu pai e minha mãe, 30% o polo aquático e os meus treinadores, o Ludinho, o Duda, o Fred, o Carlinhos, o Silvio. Isso aí te faz lembrar algumas cenas da sua vida também? A minha adolescência, né? Passava 4 horas por dia treinando. Minhas grandes amizades da vida, o Nicolas, que é meu irmão, foi muito o espírito de equipe, a resiliência, a humildade de você tá muito bem, mas ter que pedir para sair porque é um esporte que a disposição e a energia faz muita diferença. Você tá o tempo todo ali em movimento. Então, 30% de que eu me tornei foi forjado nessas piscinas pelo Brasil, de água gelada, de água quente, de rede furada, de técnico difícil, de banco, de titular. E acredito que 10% foi em cima do conhecimento, dos livros, da faculdade, do colégio, dos estudos, assim. Sem tirar, obviamente, o mérito e a importância disso, mas no final do dia, só sendo brutalmente honesto com a realidade. Então, hoje, a minha característica e aquilo que as pessoas me valorizam e querem me contratar e que eu consigo fazer diferença no time, nas empresas e nos negócios, foram, sem sombra de dúvidas, e são capturados nesses 3 pilares da minha vida. Meu pai, minha mãe e o polo. Entrando um pouco mais a fundo na questão do esporte, você foi incentivado dentro de casa ou qual era o ambiente ali? Você ia para dentro do clube? Ali foi uma escola de disciplina, de time, de liderança. Na minha casa... Desde quantos anos você começou? Meu pai nunca me exigiu nota alta. Meu pai sempre me exigiu passar de ano. A exigência lá em casa não era tirar 9 e 10. Ele sempre falava, você tem que passar de ano. E existia um medo, uma pressão de não ir para recuperação. Então você tem que passar de ano direto. E aí foi uma época que eu lembro que começou a ter uma coisa chamada prova final. Então você tinha a prova final e você tinha a recuperação. Então era meio que assim, prova final eu até admito. Então eu sempre fui aquele cara de passar direto e em 2, 3 matérias para a prova final. E uma vez só, na 7ª série, eu fui para a recuperação na minha vida, que foi para biologia. E acabei tirando 9,3. Então, meu pai sempre foi esse tipo de pai. E minha mãe também sempre aceitou isso. E no final do dia, a grande exigência lá de casa era o esporte. Mas não só o esporte por prática, mas o esporte por fazer a diferença. Então, eu sempre
Fui um cara que tentei me provar pro meu pai muito. E até hoje é muito assim. Até hoje eu tenho uma necessidade. Se eu tiver num palco com 10 mil pessoas me aplaudindo E ele não aplaudir, talvez aquilo tudo não faça sentido para mim. Então, eu sempre fui um cara que precisei dessa aprovação do meu pai. E depois fazendo terapia, é muito legal isso, porque você vai espelhando isso em outras pessoas na tua vida, Sim. né? De você, da aprovação daquelas pessoas serem importantes para você. O Mariano é uma dessas pessoas, que foi depois o cara que comprou a X-Tech e que é o meu sócio hoje, meu grande mentor de vida. Então, ali naquele momento, eu percebi que a moeda para eu ter a admiração, o carinho e a atenção do meu pai era o esporte. Então, conforme eu ia bem no esporte, meu pai queria ir nos jogos. Conforme eu fazia gol, meu pai queria ir nos jogos torcer. Então, a minha infância, os grandes momentos que eu tenho de memória com meu pai, são ele na torcida, vibrando por eu jogando. Como eu lembro de vários momentos que eu fui pro banco porque treinei mal na semana, ou porque tive uma atitude com técnica ali ruim e acabei parando no banco de reservas, aonde o meu pai, eu olhava pro meu pai na arquibancada e meu pai tava naquela frustração do, pô, vim te ver e não te vi jogar tanto tempo. Então, no final do dia, eu acho que de forma instintiva, o meu instinto ali entendeu que essa era a grande moeda de troca que eu tinha, a atenção do meu pai. E aí eu me dediquei muito ao esporte e acabei, graças a Deus, conseguindo construir uma carreira mais vitoriosa no esporte e consegui fazer a diferença em alguns jogos ali que eu consegui guardar memórias afetivas com meu pai na torcida, emblemáticas, que, pô, sem sombra de dúvidas, foram momentos marcantes da minha infância. Cara, isso é muito sensacional, porque você falando aqui, eu me conecto com o que você fala, porque eu também sempre tive o meu pai como a referência máxima e o meu ganho secundário como menino era me ver sendo elogiado, aplaudido pelo meu pai. No meu caso, eu fiz judô durante a minha infância inteira e eu tinha exatamente esse mesmo sentimento que depois eu trabalhei na terapia, fui entendendo as minhas motivações com as minhas relações, dos meus ganhos secundários que eu teria com cada uma dessas relações. E é uma coisa fantástica. Meu pai, recentemente, ele teve que vir para o Brasil, ele mora em Luxemburgo. Ele teve que vir ao Brasil para resolver algumas situações e ele veio de última hora, assim,